receita de como manter o fogo do altar aceso. Aleluia. Primeiro, como que eu mantenho o fogo do altar aceso? Levando a lenha. Não existe fogo sem lenha. Não existe churrasco sem carvão. Só se for churrasqueira elétrica. Não é disso que Deus está falando. Está falando de madeira. E madeira lembra o quê? Lembra quem? Lembra quem? Nós. Primeiro, para o fogo continuar aceso, você tem que ser o primeiro elemento no altar de Deus. Se você não for o primeiro elemento, Deus nem trabalha. Se você não reconhecer que você precisa estar no altar de Deus, Deus nem trabalha. Olha o que ele diz: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Porque na noite, Deus trabalhou, Deus manteve. Com aquilo que você já tinha oferecido, Deus manteve. Quando você abriu os olhos, a responsabilidade de manter é minha. É um trabalho que funciona em conjunto, é uma simbiose, eu gosto dessa palavra, uma simbiose, que trabalha assim, ó, fundido. Eu e o Pai somos um. Deus zelou por mim. Agora eu zelo sobre o fogo do altar. Vou colocar a lenha. Vou colocar a lenha. Quando você vai para Daniel capítulo 4, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho em que ele vê uma árvore grande, forte, frondosa, que dá muitos frutos e sustenta muitas aves, e dá sombra debaixo dela para muitos animais, e mantinha toda a carne ali nela. Aí Daniel dá a revelação para Nabucodonosor e fala: essa árvore é tua, mas Deus vai cortar, porque ali era a soberba do rei Nabucodonosor. O profeta João Batista, ele fala: o machado está posto à raiz das... Quem eram as árvores? Os fariseus. E o machado está ali ao pé. 2 Reis, capítulo 6, que eu já preguei aqui, a mensagem do machado que flutua. Quando a escola de profeta cresce, que Elias sobe, Eliseu fica e dá continuidade ao trabalho profético, porque o reino profético, o ministério profético não para. Tem rei, tem sacerdote, mas tem profeta. Deus ainda usa seus profetas na terra. Os profetas falam, os filhos dos profetas falam: Eliseu, o lugar em que habitamos é estreito. Vamos à beira do Rio Jordão e cada um de nós, está escrito assim, cada um de nós pega uma viga e cortamos e trazemos para expandir. Ou seja, a responsabilidade de manter o fogo no altar não é só do pastor, não é só do diácono, não é só do obreiro, não é só do louvor. A responsabilidade é de toda a igreja. Toda a igreja deve se oferecer no serviço de adoração a Deus. Todos nós temos que estar envolvidos, as mulheres, os homens, os idosos, as crianças. Todos nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh, glória! Quando Paulo sofre um naufrágio, Atos capítulo 27, 28, ele cai numa ilha chamada Malta. Certamente estava muito frio, porque ele estava no continente europeu. E ele cai na ilha. Os bárbaros recebem ele e colocam ele numa tenda. Dão roupa, mas ainda permanece frio. O que o apóstolo Paulo faz? Sai e vai pegar o quê? Madeira, lenha, para colocar fogo na tenda para aquecer quem? Todo mundo. Sabe o que eu estou vendo aqui também, Márcio? A responsabilidade, em 2 Reis 6, coletiva. Mas também a Bíblia fala da responsabilidade individual. Se meu irmão não está tendo condição ou sensibilidade de perceber que o ambiente está frio, se ele não pega a lenha, eu pego. Se ele não vai para o monte, eu vou. Se ele não jejua, eu vou jejuar. Se ele não ora, eu vou orar. Se ele não lê, eu vou ler. Mas eu quero ver a casa pegar fogo. Oh, glória! Paulo pegou madeira, colocou no fogo. E a Bíblia diz que tinha uma víbora. Estava lá
quietinho, ninguém percebeu. O diabo é assim, ele se esconde no ambiente frio. O diabo fica alojado no ambiente frio, começa a colocar fogo para ver se os demônios não começam a cair. Começa a colocar fogo no ambiente para ver se as mentiras não começam a cair por terra. A santidade começa a brotar. O cheiro de santidade começa a exalar. E Deus começa a ser glorificado, exaltado, porque a igreja toda está cheia do Espírito Santo e cheia de Deus, amados irmãos. A serpente vai atacar quem? Vai atacar Paulo. Porque Paulo mudou o ambiente. Pessoas que são atacadas na igreja porque querem mudar o ambiente, irmão. Pessoas que são atacadas por serpentes e escorpiões porque querem mudar o ambiente, quer tirar o ambiente frio, mórbido, para colocar um ambiente inflamado pela presença do Altíssimo. Satanás quer picar. Mordeu o apóstolo Paulo. Os bárbaros oraram. E agora essa víbora aí, extremamente venenosa. Vamos esperar para ver o que acontece. Sabe quem é isso? O diabo nos morde. Nos pica. O grupo de louvor já pode se organizar. Minha tangedora, por favor, me acompanhe. O diabo pode nos morder, homem. Pode nos dar um golpe. Nos ferir. Que a gente quer manter a chama do altar. Igual que, por exemplo, aqui Almir, eu falei agora. Almir se aposentou e falou: pastor, conta comigo, agora eu vou estar contigo, visita e tal, não sei o que, papapá, coisa e tal. Um golpe. Querer parar. Mas não parou, ele está aqui, ó glória. Ele está aqui com luta ou não, ele adora. Com luta ou não, ele adora. Tendo ou não, ele adora. Com saúde ou não, ele adora. Foi mordido ou não, ele adora. Aleluia. No Fernando e a Cida, toda terça-feira a oração, quinta-feira, culto no domingo, firme, acidente. Pastor, quando a gente colocou no coração, tem uma regularidade nos cultos, pastor, a gente falou: não, a gente vai, nesse ano vai ser diferente, a gente vai começar com uma frequência, eu quero oração, eu quero vigília, eu quero todos os estudos, eu quero participar, eu quero... Acidente de carro grave, múltiplas cirurgias. Aí faz a cirurgia, está tudo bem. Infecção grave. Aí o braço que não mexia, por isso que eu creio na Bíblia, mano. O braço que não mexia do Fernando, que não mexia, perdeu até os movimentos do próprio dedo. A infecção levou ele para a minha cirurgia de novo, para os médicos abrirem, e no ato de abrir e tirar a infecção, eles tiveram que fazer uma nova cirurgia nos ligamentos. Fazendo a cirurgia novamente no ligamento que ele não queria fazer, voltou novamente os movimentos. É onde que a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Escuta, crente, toda luta e adversidade, se você está na presença do Senhor, não murmure, permaneça firme. Essa luta vai exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Fica firme. Fica firme. É uma adoração voluntária. É uma responsabilidade pessoal. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, lenha. Segundo, responsabilidade diária e organização. Como assim, pastor? Olha o que ele diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Acordei, já levo a lenha. Acordei, já oro. Acordei, já medito. Acordei, já coloco a minha vida diante de Deus. Oh glória! O que é isso? Cada manhã. Perseverança. Diário é: levo hoje, levo amanhã, levo depois de amanhã e depois de amanhã. 100 dias, 200 dias, 300 dias, 365 anos, se for um bissejo, 366 anos, levando a lenha no altar, para o fogo não se apagar. É uma perseverança diária, é uma luta diária, e é um processo também de organização. Por quê? Ele diz: e sobre ele porá em ordem o holocausto. As pessoas estão com as vidas desorganizadas, gente.
tua vida é uma lambança, está tudo desorganizado, tu acorda à tarde para trabalhar, acorda na correria, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler um versículo, não estou falando para você ler 10 capítulos, eu estou falando pelo menos para você abrir um versículo, Eu não sei se você consegue ficar o dia todo só o café da manhã, se você consegue, amém, mas eu não consigo. Eu tomo um cafezinho da manhã, legal, às 10 horas, se Deus permitir, eu como uma fruta, ou tomo mais um bolinho de café, uma bolachinha, porque eu não sou de ferro. Não é verdade, Zé? Uma bolachinha, um biscoitinho. É, Levi? Aquele de canela? Banana com canela, já sabe, né? Banana com canela, cafezinho? É ter um almoço. De tarde, se puder, toma um outro chazinho de macaco de novo. Um pãozinho, manteiga e tal. 18 horas, se deixar eu ainda machuco mais uma frutinha ou não. Olha, machuco direitinho. Eu mantenho isso aqui. É caro, custa. E 10 horas, a hora que eu chegar, se a nega não brigar, eu janto. Isso demonstra a necessidade, a fome que a gente tem. Eu não sei qual é a fome de Deus que você tem. Se você consegue se contentar com um versículo, amém, meu irmão. Mas eu quero tudo que provém de Deus. Eu quero tudo que vem do alto. Eu quero tudo que sustenta o meu espírito. Eu não estou falando da carne, não estou falando que é 60 na cintura. Eu não estou falando nada de ser GG, eu estou falando de sede por Deus, anseio pela presença, querer ser cheio do Espírito Santo. Por isso é necessária uma organização. Sobre ele porém em ordem no holocausto. Organiza a sua vida. Acorda mais cedo. Dorme mais cedo, mas acorda mais cedo. Ore a Deus, leia a Bíblia. Não vá para a vida sem orar, irmão. Não saia da sua casa sem orar. Você está indo para a luta, para a guerra. Não saia da sua casa sem orar. Coloque em ordem. Pede perdão. Deixa de ser grosso, orgulhoso, mal educado. Briga com a esposa, briga com os filhos, dá bico no cachorro, sai, xinga a velhinha. Pinta o caneco, irmão. Compra as coisas, não paga, cheio de dívida. Organiza a tua vida, meu amigo. 2024. Tira o gato da luz, meu irmão. Gato net, tira essas gambiarras. Organiza a tua vida. Deus não é Deus de sujeira nem de lambança, meu irmão. Deus não tem pacto com imundícia. Deus deseja a organização. A Bíblia diz que é Deus de ordem e decência, diz a palavra. Coloque em ordem. Uma perseverança diária com organização. Por isso, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Perseverança diária e organização. A Bíblia diz em Atos 3,1: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Nós temos tempo do trabalho, tempo de almoçar, tempo de tomar café, tempo de curso, tempo de igreja, tempo de tudo, mas não temos tempo da palavra, tempo de oração. Organização, amado. Tem hora. Bota no horário, no teu coração. Faça um voto com Deus. Cadê os crentes, irmão? Que fazia voto com Deus? Não tem. Por que não tem? Porque tem medo de não cumprir. Não quer se comprometer. Não, a Bíblia fala, pior do que voto é votar e não cumprir. Não tem nem coragem mais de fazer um voto. Senhor, me ajuda, meu Pai. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero ter mais do Senhor. Eu quero curar os enfermos. Eu quero expulsar os demônios. Eu quero as experiências novas. Deus, eu quero pregar as almas se converterem. Espírito Santo, eu quero ver transformação. Eu quero ver o fogo voltar. Mas me ajuda a te buscar a Deus. Senhor, eu quero me comprometer contigo. Se você vai trabalhar na violação, eu quero me comprometer contigo. Acorda 5 horas. Estou dando um exemplo, irmão. Acorda 5 horas, Deus. Eu vou fazer uma oração, não vou ser muito longo, vou ser objetivo. E vou ler 5 versículos, um versículo, mas vou ficar meditando esse versículo o dia todo. Ele tem que fazer sentido para mim. Ele tem que restaurar a minha vida, ele tem que mudar a minha história. Aí você faz um voto. Senhor, eu quero memorizar textos. Quero saber recitar a palavra.
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra diz isso. Senhor, eu quero ter capacidade de memorizar textos. Eu vou fazer o máximo para memorizar os textos, Senhor. Eu vou fazer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Organização. Não é nem para falar, vamos falar. Sabe como é que eu estou quase acabando de ler a Bíblia? No Novo Testamento só falta Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, só. Para acabar. Dos profetas maiores só falta Ezequiel. Jeremias já foi, Isaías já foi. Os profetas menores já li todos. Os evangelhos todos. Só falta essas cartas, que são pequenininhas. Eu leio isso. Sabe o que eu estou fazendo? 2 do Pentateuco, 2 profetas menor, 2 profetas maior, 2 profetas menor, os evangelhos e carta. 2 de cada, no dia. Mas só que a fome é grande. Eu não consigo ler 2. Eu vou mais, mas para isso é necessário acordar mais cedo. É necessário empregar mais energia. Se me dá sono, tu acha que eu faço o quê? Fica abrindo a boca? Aqui, ó, em pé, ó. Aqui, ó. Você não vai me vencer, diabo? Nojento. Seu imundo, fedorento. Se me dá sono sentado, eu leio de pé. Bebo água, tomo café. Começo a andar. Cansou a mente. Não estou lendo mais, coloco na Bíblia em áudio. A ciência explica. Você ouvindo a mesma coisa que estivesse lendo. Olha a velocidade da mente de cada um. Coloca a Bíblia em áudio então, irmão. Não consegue ler? Coloque em áudio. Mas medita na palavra de dia e de noite. Deixa um pouco o Instagram. Deixa um pouco o Zap. Mas volta-se para o Senhor. Assim você vai manter a chama do altar. Levando a lenha, adoração voluntária, responsabilidade pessoal, perseverança diária, organização e o último, palavra de Deus e oração. Não tem como. Para manter o fogo do Espírito é necessária a palavra de Deus e a oração, irmão. Vou te provar. Salmo 39:3. Não pita não, relógio, espera. Salmo 39:3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Olha, incendeu-se, inflamou, pegou fogo, tomou conta de tudo, queimou tudo. Enquanto eu meditava, e acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse. Ou seja, o salmista está falando, pegou fogo dentro de mim, fui inflamado quando eu meditava na palavra. Oh glória! Aleluia, Deus! Jeremias 20, versículo 9 diz: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrando nos seus olhos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Sabe o que Jeremias está falando? Não me lembrarei mais dele. Ele está triste, porque ele está pregando e ninguém escuta. Ele está profetizando, as pessoas não estão ouvindo. Ele fala, não vou me lembrar mais. Decepção. Mas a Bíblia diz que quando ele meditou nisso, oh glória, acendeu um fogo nele. Ele foi inflamado, ele falou, eu não posso deixar de falar no nome do Senhor, porque quanto mais eu medito, mais o fogo queima. Aleluia. Os discípulos estavam indo embora, porque Jesus morreu, e já era o terceiro dia e não tinha notícia. Estavam indo a caminho de Emaús, deixando Jerusalém, a cidade santa. E a Bíblia diz que encontra um varão com eles. E quando Jesus começa a conversar com eles, eles têm uma conclusão. E qual é? E disseram um para o outro, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Porventura não ardia, oh glória, o nosso coração quando no caminho ele nos falava da palavra, o meu coração inflamava. Glória, palavra, palavra, palavra.
Jesus disse, João 10, as minhas ouvem a minha voz, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a minha voz. Então, quando eu ouço a voz de Jesus, meu coração inflama, eu sigo Jesus, eu quero mais de Jesus, eu quero Jesus, por quê? Por causa da palavra. Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor. Mas, irmão, por isso que essa igreja é a igreja cristã, vozes da verdade, nós somos amantes da verdade, pregadores da palavra. Glória, glória, glória. Porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda criatura. Aleluia. Atos 6,4 diz os apóstolos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O fogo é o símbolo da presença de Deus, e a palavra de Deus incendia o altar. E Levítico termina dizendo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo continuará ardendo no altar e não se apagará. O fogo continuará ardendo no altar e não se apagará. O fogo continuará ardendo no altar e não se apagará. O fogo continuará ardendo no altar e não se apagará. Oh, glória! É a presença. Hebreus 12, 28 diz, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é o quê? Porque o nosso Deus é o quê? O fogo consumidor. Fique de pé comigo se você pode. Aleluia.